A professora que viaja 108 quilômetros de carona todos os dias para dar aula às duas crianças. A professora Maria Domingues precisa contar com a generosidade dos viajantes para chegar à escola rural onde leciona do interior do Uruguai. A escola rural 118 de Paso de la Cruz del Uy fica em meio à zona rural do interior do Uruguai. Foto arquivo pessoal. A professora Maria Domingues precisa contar com a generosidade dos viajantes para chegar à escola rural onde leciona do interior do Uruguai, às margens da estrada onde começa a rodovia número 56. Maria Domingues, vestida com sua bata branca para que as pessoas identifiquem que ela é professora, estende o braço direito e mostra sua mão. São 8 horas da manhã de uma gelada manhã de inverno no interior do Uruguai. Domingues tem 29 anos e está na estrada da pequena cidade de Flórida, 90 quilômetros ao norte da capital, Montevideo. Ela tenta fazer com que algum motorista pare e ofereça uma carona. A professora precisa chegar antes das 10 horas à escola rural de Paso de la Cruz de Uy, a 108 quilômetros de sua casa, no meio do nada, para dar aula para Juliana, de 4 anos, e Benjamin, de 9. Eles são os dois únicos alunos daquele centro educacional. São filhos de família que moram na região e trabalham no campo, conta ela à BBC News Mundo, serviço espanhol da BBC. Maria Domingues não tem outra forma de chegar à escola que não seja pedindo carona, ou, como se diz no Uruguai, fazendo o dedo. A professora Maria Domingues viaja 108 quilômetros para dar aula. Foto arquivo pessoal. A dificuldade do transporte. Domingues não tem carro próprio. Mesmo se tivesse, não teria como pagar pelo combustível para uma viagem tão longa todos os dias. Ela tem moto, mas conta que é impossível fazer todo o trajeto com ela. Nunca conseguiria, são muitos quilômetros e na primeira viagem destruiria a moto. E a estrada não está em condições, explica ela. Domingues destaca que existe um fluxo considerável de veículos pesados nessas estradas. Por isso fica perigoso viajar em duas rodas por mais de 100 km para ir e outros 100 km para voltar. E o problema não termina aqui. Para usar o transporte público seria preciso pegar 2 ônibus. O primeiro sai da Flórida às 6 horas e 15 minutos da manhã. O segundo, pela tabela de horários, deveria passar do ponto de embarque às 9 horas. Mas como a rodovia está em obras, ele, com sorte, passa às 9 horas e 30 minutos de forma que não chegaria a tempo, lamenta a professora. E depois há a volta. Uma linha de ônibus passa pela rodovia da altura da escola logo depois de pôr do sol, e para o segundo trajeto só há transporte público no dia seguinte. Viagem em 4 partes. Domingues chega ao ponto da partida de moto e estaciona ao lado de um posto de gasolina. Às vezes chega a deixar a chave da ignição. Ela sabe que quando voltar irá encontrar a moto intacta. Essa moto que ela tem, que ela usa em Flórida, não é dela, mas de seu marido. Ele não precisa usar a moto e empresta para que ela possa cumprir com a primeira parte de sua longa viagem de todos os dias. Naquele ponto, Noelia está à sua espera. Uma colega que trabalha em outra escola rural próxima, quando consegue fazer com que alguém pare o carro para levar de carona, ela tem pela frente um primeiro trecho de viagem de 31 quilômetros para o leste. Tenho mais sorte com os caminhoneiros, conta Domingues, e também com trabalhadores do campo. Quase sempre os motoristas que concordam em levá-los são homens. Depois desse primeiro trecho, elas descem um ponto de ônibus em San Gabriel, um povoado de 172 habitantes. Ali a estrada por onde elas viajam se encontra com outra que cruza o país do norte a sul. Elas então voltam a posicionar-se à beira do asfalto em busca de alguém disposto a passar o veículo e levá-los para cima do mapa. Maria Domingues tem pela frente um trajeto de 63 km. Noelia desce um pouco antes.
Domingues conta que, às vezes, a pessoa que a leva encerra a viagem ou se desvia do trajeto antes de seu ponto de partida e destino. Nesses casos, ela precisa recorrer à generosidade de um terceiro motorista. Estou escutando ler, bonito. Coitado, eu acho que está embolorado. Depois de 40 minutos de viagem, Domingues chega à fazenda Jasmine. Lá ela encontra Eiko, como se chama, ou a guerreira, porque passou por tantas coisas. Ela nunca havia passado por estrada de terra, começou a fazer estrada de terra no ano passado, conta a professora como se falasse de uma pessoa. Eiko, na verdade, é uma motocicleta de baixa cilindrada que ela ganhou de presente da sua mãe quando completou 15 anos de idade. Ela me pediu que escolhesse entre a festa e a moto, recorda Domingues. Sempre pensei que a moto me serviria muito mais do que uma festinha que iria me alegrar por uma noite e acabar. Agora é a moto que leva à escola distante todos os dias, e graças ao caseiro da fazenda Jasmine, um Pierres, ela pode deixar a Eco protegida. A professora usa vários métodos de transporte diferentes para chegar. Foto aqui o pessoal. Entrada da zona rural. Maria Domingues formou-se em magistério em 2019. No ano seguinte, começou a pandemia de Covid-19 e as aulas presenciais foram suspensas no Uruguai e no resto do mundo. Os primeiros estudantes a voltarem à sala de aula foram os da zona rural em maio de 2020. Por isso, Domingues começou a lecionar como professora suplente em escolas rurais. As diretoras das escolas da região compartilhavam seu contato para que ela substituísse as ausências dos professores titulares. No começo, quando me escreviam, eu primeiro respondia que sim e depois perguntava como chegar, ela conta. Mas em 2020 e 2021 ela conseguia ir e voltar de ônibus das escolas onde deveria dar aula. Segundo ela, a experiência de perder carona começou no ano passado. Em 2022, ela foi destacada para outra escola rural perto da atual. E certo dia aconteceu, ninguém a levou de volta e ela precisou retornar à escola de moto antes de anoitecer. À noite é impossível transitar pelas estradas de terra e pedras com a luz da moto, que é muito fraca, e o gado que anda solto pelo campo. Cerca de 17,3 mil crianças frequentam as 1.440 escolas rurais do Uruguai. Foto Jetibade. Segundo a mãe, o trajeto prossegue na fazenda Jasmine. Domingues sobe da moto e dirige a 1,5 km. A terra entrei uma sinuosa estrada de terra. Ela então passa por outra escola rural e por uma estação de trem abandonada desde a década de 1990, com os trilhos cobertos de mato. A professora percorre 12 km a chegar à escola entre 9 horas e 45 minutos e 9 horas e 50 minutos, com pequena antecedência para poder abrir as portas e esperar a chegada de Juliana e Benjamin, e às 10 horas começar a aula. Mas por que é preciso manter a escola aberta para apenas 2 crianças? Pode haver diversos motivos que façam com que essa criança precise ir a esta escola, responde a professora, porque ela mora longe e a escola mais próxima é essa, devido ao trabalho dos pais, que pode deixar a criança ali no caminho, ou porque existe um córrego que transborda nos dias de chuva e a escola a que ela consegue ter acesso é essa. A escola de Passo de la Cruz de Auria parece uma casa de 2 andares construídos com blocos de um teto. Ela tem uma sala de aula, 2 banheiros, uma cozinha e um pequeno dormitório que agora ninguém mais usa. Mas a professora mantém ali um colchão e cobertores para o caso de precisar passar a noite em alguma ocasião. Benjamin chega à escola com sua mãe Carla. No fim de março, ela foi contratada pela administração da educação pública para limpar e cozinhar da escola. Entre o início das aulas em 6 de março e a contratação de Carla Domingues, precisava tratar de limpar e cozinhar para as crianças além das tarefas acadêmicas. A cada 15 dias, a professora vai ao supermercado e faz as compras de alimentos
e produtos de limpeza que forem necessários para a escola, com o cardápio preparado antecipadamente pelas nutricionistas da administração pública. Ela procura os ingredientes que Carla irá usar para cozinhar para as crianças e para elas próprias. Lecionar ao mesmo tempo para 2 alunos de idade tão diferente não é uma tarefa simples. Um deles precisa aprender a multiplicar e dividir, enquanto a menor ainda não sabe ler e escrever. Por isso, a professora começa a aula conversando sobre o que as crianças desejarem compartilhar e depois distribui as tarefas de cada um, tentando encontrar formas para que os dois trabalhem juntos, ainda que seus níveis de aprendizado sejam diferentes. Sobre uma mesma frase, posso pedir à pequena que desenhe e ao maior que escreva. Se for um trabalho manual, posso juntar a grande com a pequena, descreve a professora. Seria uma pena se todos os dias eles ficassem separados, cada um na sua bolha. O horário de aula termina às 3 da tarde, depois do intervalo de 1 hora para comer e brincar. Com tão poucas pessoas da escola, tudo se torna muito familiar. As crianças me chamaram mais de uma vez de mamãe, era conta inevitável, pois o vínculo é muito próximo. Maria Domingues fecha a escola e volta para a fazenda da Eco, onde ela guarda a moto e segue novamente para a margem da estrada. E fica à espera da próxima carona.